Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia 12 de fevereiro de 2023. Alcançamos o sexto domingo do tempo comum. E a liturgia desse domingo, o evangelho que a igreja nos propõe nesse sexto domingo do tempo comum está em Mateus capítulo 5, versículos de 37, versículos de 17 a 37. Mateus 5, versículos de 17 a 37. Toma sua palavra comigo e acompanha, porque são palavras de vida eterna. São palavras direto do coração de Jesus ao seu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza contra seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Quem faz isso se torna adúltero. Quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos, não julgarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo que for além disso
vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, esse evangelho de hoje é um evangelho longo. Ele vai do versículos 17 ao versículo 37. Então, são 20 versículos do evangelho. E Jesus vai anunciando esse evangelho, mostrando que tudo gira em torno da salvação ou da condenação eterna. Tudo vai girar em torno da salvação eterna ou da condenação eterna. Jesus vai apresentando os pecados, os mandamentos, o decálogo, e ele diz que, por exemplo, o adultério não está apenas em você ter conjunção carnal com uma mulher diferente da qual você é casado. Mas Jesus vai mostrar que o adultério está até mesmo no olhar que cobiça, no olhar que deseja. Jesus vai dizer que o assassinato, o matar, não está apenas em tirar a vida de alguém, mas humilhar-lhe, ofender-lhe, menosprezar-lhe. E Jesus começa a discorrer sobre os mandamentos e sobre as realidades espirituais, de maneira que ele apresenta um grande risco de condenação. Olha o que Jesus está apresentando para a gente hoje, um grande risco de nos perdermos. Jesus está dizendo para nós, estamos caminhando um campo minado, cuidado. Mas o evangelho não é a boa nova. A palavra evangelho literalmente significa boa nova, boa notícia. Se o evangelho é uma boa notícia, como é que nesses 20 versículos aqui de Mateus capítulo 5, versículos 17 a 37, a impressão que nos dá é que Jesus só nos apresenta más notícias. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o, lança-o fora. É melhor você entrar no céu sem o olho do que com esse olho ir para o inferno. Se o teu braço te leva a pecar, arranca-o, lança longe de ti. Porque é melhor entrar no céu sem um braço do que tendo os dois braços e ser lançado no fogo da geena. Jesus vai apresentando aqui um grande perigo. Mas é porque ele é um Deus de amor e de misericórdia, que quer a nossa salvação. Jesus é como um pai que olha o filho andando no limite do desfiladeiro, no limite do precipício. E Jesus grita, cuidado, meu filho. Se você continuar andando aí, você vai cair. E grande é a desgraça, porque muitos de nós têm vivido os 10, 20, 30 anos na igreja, têm participado da Santa Missa, até mesmo recebido os sacramentos, mas não têm ouvido a voz de Jesus que diz, cuidado que você está andando à beira do desfiladeiro. Queridos, o pecado é uma desgraça. O pecado é tropeçar à beira do desfiladeiro. Sabe aquele trupicão que você troca os passos? Imagina você dar esse trupicão no limite do desfiladeiro, no limite do penhasco. É fatal. Se você dá esse trupicão e cai com a cara ali na pedra, machuca, corta o nariz, quebra o nariz, corta o supercílio, se machuca todo, mas ali ainda, em cima do desfiladeiro, louvor e glória a Deus, o nome disso é pecado venial. Mas infelizmente, se você acaba adulterando, se você acaba cometendo um homicídio, se você acaba pecando contra os 10 mandamentos, vivendo sexo fora do casamento, furtando, roubando, fazendo maledicência, desejando, cobiçando a mulher do próximo, cobiçando, desejando o marido da próxima. Se você peca contra os 10 mandamentos ou contra os 5 mandamentos da igreja, por exemplo, um dos mandamentos da igreja é guardar missa aos domingos e dias de festa. Se você não vai à missa dia de domingo, você precisa se confessar. Você está em estado de pecado grave. Se você peca um pecado grave, um pecado mortal, você tropeçou à beira do desfiladeiro e caiu lá embaixo. Você precisa de ressurreição agora, porque a sua alma morreu. Pecado mortal. A caridade, o vínculo, a união com Deus morreu na sua alma. A sua alma está apartada de Deus. Por isso o pecado mortal. Deus se tornou seu inimigo. E aí está o núcleo deste evangelho de hoje. O pecado nos torna inimigos de Deus. Versículo 25. Olha o que diz o Senhor. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão.
Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Quando as pessoas lerem esse trecho, quando as pessoas leem esse trecho de Mateus capítulo 5, versículos 25 a 26, as pessoas pensam logo que esse adversário seria uma pessoa com a qual ela não se dá bem. Seria meu vizinho que eu brigo muito com ele, seria minha esposa que eu estou brigado com ela, seria meu irmão com o qual eu não falo mais. Esse é meu adversário, que eu preciso me reconciliar enquanto eu estou caminhando para a vida eterna, que estou caminhando para a eternidade, que estou caminhando para o juízo. Queridos, mas não é apenas isso. É claro, é também isso. Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O mandamento de Jesus é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. O mandamento de Jesus é amar. Se você é cristão, não cabe inimizades, não cabe mágoa, não cabe ressentimento. O cristão é aquele que perdoa. O cristão é aquele que usa de misericórdia. O cristão é aquele que reza por aqueles que o ofendem. É claro, se você traz mágoa, rancor, ressentimento no seu coração, se você tem rixa com uma pessoa, isso não cabe na vida de um cristão. É claro, mas não é apenas isso, queridos. Infelizmente, esse adversário aqui que nos adverte, procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha para o tribunal. Por muitas vezes, esse adversário é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Mas como assim, Fábio? Deus, meu adversário? Mas Deus não é o rei de misericórdia? O pecado nos tira da amizade com Deus. O pecado é uma ofensa direta a Deus. E o pecado nos faz inimigos de Deus, adversários. Sabe o demônio? O demônio é um inimigo de Deus. E quando nós estamos em estado de pecado, e de forma especialíssima, estamos em estado de pecado mortal, nós nos tornamos inimigos de Deus e amigos do demônio. Porque fazemos aquilo que o demônio quer, não aquilo que Deus quer. Vivemos do jeito que o diabo gosta. Estamos em situação de adversários de Deus. Mas, Fábio, que coisa terrível! E agora o que eu faço? Confissão. A confissão é o sacramento da reconciliação. Por que a confissão se chama sacramento da reconciliação? Porque o pecado nos torna inimigos de Deus. Queridos, nós estamos caminhando para a eternidade. Acorda, abre o seu olho. Você está caminhando para o julgamento. Você será julgado pelo justo juiz. São Pio de Pietrelcina, certa vez, um homem disse ao Padre Pio, Padre Pio, eu preciso ainda rezar pela alma do meu pai já morreu há tantos anos, há tantas décadas. Ainda preciso ficar rezando para que a alma do meu pai saia do purgatório. E o Padre Pio disse para ele, diante de Deus tudo se paga. Diante de Deus tudo se paga. Nós estamos caminhando para o julgamento. Como você será julgado? Como amigo de Deus ou como inimigo de Deus? Como você será julgado? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás no caminho do julgamento. Reconcilia-te por meio do sacramento da penitência, meu irmão. Precisamos nos confessar com frequência. Pelo menos uma vez ao mês, pelo menos no mínimo uma vez por mês, precisamos receber o sacramento da penitência, precisamos nos confessar no mínimo uma vez por mês, porque todo pecado é uma ofensa, é um tapa no rosto de Jesus, é uma gosparada no rosto de Jesus, todo pecado é um espinho na coroa de espinhos que penetra na cabeça de Jesus, todo pecado é uma chicotada nas costas de Jesus, todo pecado é um soco no rosto de Jesus. Sabe aquelas torturas que os homens fizeram com Jesus durante a sua paixão? Cada tortura daquela representa um pecado venial. E o pecado mortal, como o próprio nome diz, é mortal. O pecado mortal é como aquela lança do soldado que transpassou o lado de Jesus e atingiu-lhe o seu coração. Esse é um pecado mortal. Reconcilia-te com o Senhor enquanto estás no caminho. Versículo 25, procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Reconcilia-te com Deus. O inferno é terrível. O inferno é terrível e não foi feito para você. Jesus conquistou para você um lugar no céu. Antecipa. Você pode antecipar o seu julgamento eterno. Sabia disso? Sim.
Você pode antecipar o seu julgamento eterno. Não seja julgado no tribunal de justiça, mas seja julgado no tribunal da misericórdia, que é o confessionário. Procure um sacerdote, se confesse, ganhe um lugarzinho lá no alto da montanha. Lá no alto da montanha tem um trono com seu nome. Arranca o pecado da sua vida pelo sacramento da confissão. Decida-se lutar pela santidade. Hebreus 12:14. Sem a santidade ninguém verá a Deus. Decida-se lutar pela santidade. Confissão. Luta pela santidade. Sacramento da Eucaristia, Rosário. Vamos combater o bom combate. Porque eu quero te encontrar lá no alto da montanha. Eu estou lutando. Hoje mesmo eu me confessei. E você? Antecipe o seu julgamento. Permita que Deus seja o seu amigo. Não permita que Deus seja o seu adversário. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho do tribunal. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.